Olá, olá, olá! Seja muito bem-vinda cedinho da manhã. Trouxe seu café aí para tomar conosco? Vai assistindo essa live enquanto você dirige, enquanto você toma seu café, enquanto você finaliza organizar os últimos detalhes, bota a roupa para lavar na máquina, ou estende, enfim. Não sei o que você gosta de fazer de manhã cedo. Gosta não, né? Às vezes a gente não gosta, mas precisa, a vida adulta exige dessas coisas. Mas pega teu café e vem com a gente. E hoje nós vamos falar então de um assunto bem interessante, que é planejar é para mim. Fazer planejamento, metas, sonhar acordado, colocar o sonho no papel, seguir planos. É para mim ou é só coisa de empresa grande? Então hoje nós vamos falar um pouquinho disso e eu vou contar uma história, vou trabalhar esse conteúdo em cima de uma história bem interessante, que muitas pessoas nem dão muita bola por aí. Olá Marina, seja bem-vinda! Espero que você consiga aproveitar bastante esse conteúdo hoje. E para quem for assistir depois gravado, encaminha, e para quem for assistir ao vivo também, né? Aproveita e encaminha essa live para mais uma amiga, pelo menos, que aí você ajuda 3 pessoas. Ajuda você, em primeiro lugar, porque você se coloca em movimento e mostra eu quero mais e eu quero compartilhar o que eu estou aprendendo com outras pessoas. A segunda pessoa que você ajuda é essa amiga para quem você encaminha, porque quanto mais mulheres juntas, mais mulheres vivendo na mesma vibe, maior a nossa energia de realização e transformação. E a terceira pessoa que você ajuda compartilhando é o meu trabalho aqui com as mulheres, para ajudar elas a colocarem o seu talento no mundo de forma leve e lucrativa. Perfeito? Hoje eu quero contar uma história, que é uma história que está na Bíblia. É de Neemias, um personagem que muitas pessoas não dão muita atenção para o senhor Neemias. É uma história curtinha, ela tem apenas 13 capítulos. Então, se você quiser depois ler ela na íntegra, é uma história que mexeu muito comigo em relação a olhar para o planejamento estratégico. Às vezes a gente olha para a parte espiritual, né? Imagina assim, que planejamento estratégico é uma coisa racional, tem a ver com o espiritual. E a gente, eu entendo que nós somos um só. Nós temos vários papéis, né? Até eu brinquei ontem do crachá, acho que vou fazer os crachazinhos, né? A gente tem vários crachás. Eu tenho o crachá da empreendedora, o crachá da mãe, o crachá da esposa, o crachá da administradora do lar, o crachá da educadora. Dentro do meu negócio eu tenho vários crachás também, né? Várias equipes que eu mesma me administro, né? E nós temos também várias áreas da nossa vida, nossas áreas espiritual, emocional, do trabalho profissional. Nós temos os relacionamentos, social, enfim, são inúmeras áreas. E quando a gente olha para essa parte do planejar, a gente imagina que isso é... Ai, tô me ajeitando na cadeira, tá? Desculpa aí, gente. A gente imagina que isso seja algo para empresas grandes, algo para empresas que já estão estruturadas, que têm muitos funcionários, que demandam de uma organização maior. E quando eu participava, isso foi em 2017, se eu não me engano, eu participava da liderança numa igreja lá em Curitiba, e a igreja, eram várias igrejas, elas eram coordenadas por um órgão maior chamado sínodo, as nossas comunidades. Então esse sínodo promoveu
um encontro das lideranças para falar sobre planejamento estratégico nas igrejas. Eu falei, cara, como assim planejamento estratégico nas igrejas? Não é só ir lá e ouvir a palavra, e fazer estudo bíblico, cantar, orar, louvar, né? Ter comunhão. E aí, eu fui surpreendida. Foi um dia inteiro de palestras, de planejamentos. E eu fui surpreendida, porque o pastor palestrante, ele trouxe a história de Neemias para ilustrar como se portar, como conduzir um planejamento de forma estratégica, de forma que ele vá dar resultados, de forma que ele vá ser, do começo ao fim, que ele seja bem sucedido. E foi ali que virou a chave para mim. Foi ali que eu entendi que planejar não é só para grandes empreendedoras, grandes empresas, CNPJs, com faturamentos altos. Planejar é para nós, mulheres, que temos um lar para administrar. Eu tenho uma casa para administrar. E aí eu vou planejar as refeições, eu vou planejar a limpeza da casa, eu vou planejar a função com roupa, eu vou planejar a saída com passeios, eu vou planejar o financeiro da nossa família. Então eu consigo olhar para o planejamento de uma forma simples, aplicável em todas as áreas. E aí eu quero empreender, eu senti o desejo de empreender, de colocar meu talento, meu trabalho no mundo. E como que eu vou fazer isso? Através do planejamento. Organizando tarefas, organizando as demandas a serem realizadas de forma coordenada. Parece simples, mas é assustador muitas vezes. Por que tem muita mulher que quando senta para planejar, soa a mão, dá um nervoso, o coração acelera? Eu já passei por isso. Você já passou por isso? Eu vou planejar aqui o meu negócio, como que eu vou fazer uma estratégia de vendas, como que eu vou planejar o meu ano, como que eu vou planejar meu mês, o que eu vou fazer aqui para vender mais. E na hora que você senta para fazer, puf, as ideias acabam. Você olha para o mês, olha para o planner, olha para as linhas, olha para o papel e você se perde, você não sabe nem o que fazer, nem o que botar no papel. E olhando para essa história, quando vocês puderem ler, porque quem gosta de ler livros, indiferente se o livro é um livro escrito por um autor ou por outro autor, a história de Neemias é uma história muito interessante, olhando pelo olhar administrativo, pelo olhar estratégico. Neemias era um homem que nasceu escravo, era funcionário de confiança do rei, um simples homem. E por conta do planejamento, ele criou uma estratégia que funcionou e ele conseguiu colocar o nome dele na história e transformar a realidade de todo um povo, toda a história da família dele. Neemias usou vários pontos e eu anotei aqui 18 pontos interessantes dentro dessa história. Mas o que mais me chamou a atenção aqui foi o fato dele olhar para a história da família dele e dizer: eu quero fazer diferente da minha família, mas eu vou honrar com tudo o que eles viveram até agora. E foi isso que ele fez. Quando ele sentiu no coração
essa vontade enorme de reconstruir Jerusalém, primeiras coisas que ele fez, ele sentou, ele chorou, ele se lamentou, aí ele meditou. E aí no espiritual ele jejuou e orou também. Semelhança com nós mulheres, quando nós nos deparamos com essa questão de colocar nosso talento a serviço no mundo, a gente se lamenta, a gente não sabe por onde começar, a gente chora, a gente soa as mãos, a gente quer desistir de tudo, a gente quer apoio do marido, a gente quer uma ideia pronta. E basta a gente se acalmar. E meditar. E o meditar aqui eu quero colocar num olhar de estratégico. Um olhar de ver a realidade. Como que está a minha realidade? Como que eu posso transformar esse sentimento de ansiedade, de angústia, de dor, de dúvidas em uma decisão? E aí eu não vou pautar a decisão em cima só do emocional ou só do racional. Eu vou me conectar com a realidade, eu vou me conectar com a minha ancestralidade, com a força que tem a minha história, e vou olhar para o futuro. O que eu desejo? O que eu quero? O que faz meu olho brilhar? E aí você vai tomar a sua decisão. Conta a história de Neemias que ele ficou 4 meses meditando, planejando, orando, antes de levar a ideia para o rei. 4 meses. Às vezes a gente senta para planejar e pá, quer planejar em meia hora. E quer que o plano dê certo. Na sequência, quando o rei falou para ele assim, então tá bom, gostei da sua ideia, eu vou te nomear governador e você vai lá, reconstrói a cidade e fica governando a cidade. Quantas de nós planeja e o planejamento não dá certo porque nós não batemos no peito e falamos, sim, eu vou fazer dar certo. Eu sou a governante da minha vida, do meu projeto, do meu trabalho. A gente quer fugir dessa responsabilidade. A gente tem um sonho, a gente tem planos, a gente quer terceirizar para outras pessoas. Ah, meu marido não me apoia, mas o sonho não é dele, criatura. Desculpa eu estar sendo um pouco dura aqui hoje, mas o sonho é nosso. Quando eu falo assim um pouco dura, eu tô sendo dura comigo também. Porque eu já fui assim. E às vezes eu me pego, poxa, meu marido podia me... Cara, não. Eu tenho que planejar o financeiro do meu negócio. Quanto que eu gasto, quanto que eu não gasto, quanto que eu tenho que investir. Eu tenho que planejar o tempo que eu vou investir no meu negócio. Não é meu marido que vai fazer isso. Não é minha mãe, meu pai, meus filhos. Não posso estar à mercê dos outros. Tá fazendo sentido para vocês? Tô contando aqui um pouco da história de Neemias, planejamento estratégico e virada de chave em relação a planejar. É para você ou é só para empresas grandes? É para nós, mulheres comuns, ou é só para super empresárias? Estamos olhando por esse âmbito a história. Uma história que vale a pena você ler. É uma história curtinha. Coloca aí na sua literatura que vale muito a pena.
Então assim, depois que o Neemias levou 4 meses para planejar, assumiu a responsabilidade, bateu no peito, eu vou fazer e vou acontecer, eu vou ser a governadora aí da minha vida. Ele chegou lá na cidade, ele avaliou como que estava. Fez um checklist de tudo que precisava arrumar naquele lugar. Tudo que precisava consertar naquele lugar. E aí alinhou, opa, eu tinha planejado isso, eu vou precisar ajustar meu planejamento. Ajustar o planejamento. Quantas vezes a gente quer que o planejamento seja lindo e perfeito do começo ao fim? Vai ter imprevistos. E aí, ajustou o planejamento, então ele apresentou o projeto a todos os envolvidos. A gente planeja e não envolve a família. O marido não sabe o que você está fazendo. Como é que ele vai te apoiar? Teus filhos não sabem a importância do teu trabalho. Então eles vão gritar, eles vão brincar, eles vão bater na porta, eles vão entrar e sair da sala quando você está fazendo uma live, uma aula, um atendimento. Ou algum artesanato que você faz que precisa estar concentrada. A partir do momento em que ele fez esse checklist de tudo que precisava realizar, ele apresentou para os envolvidos e para cada um deles foi passado as tarefas. E tarefas que ele mostrou que são interessantes para serem cumpridas. Ele transformou as tarefas em metas. Muitas de nós temos medo da palavra meta. Meta me assusta. Meta. Meta é uma coisa muito grotesca, muito masculina, muito... não, para atingir meta a gente tem que passar por cima dos outros. Não. Metas são tarefas, são ações que nós precisamos cumprir em determinados prazos. As suas metas, as ações que você precisa realizar para ir de encontro ao teu sonho realizado, elas são atrativas para você? Você vê valor nelas? Porque tem coisas que a gente tem que fazer porque tem que fazer. Por exemplo, ontem à noite eu fiquei até mais tarde vendo uma questão financeira aqui de casa, né, uns relatórios que precisa tirar para a parte da contabilidade e por causa do final do ano, enfim. Não é gostosinho fazer isso? Ficar tirando extrato de banco, ficar fazendo caixa, mas é necessário para a saúde financeira da casa, né, do negócio do marido, do meu negócio. Mas a gente tornou isso gostosinho. Porque a gente sentou, foi tomar chimarrão, foi trocando ideias, foi fazendo planos. Torne as suas tarefas, suas metas gostosinhas. E uma coisa que me chamou bastante atenção aqui é que ele se antecipou a ameaças. Se tu ler a história, tu vai ver lá. Ele criou estratégias, ele pensou, o que poderia ter de imprevisto no meu trabalho, na minha construção, que eu posso me antecipar? O que pode dar errado? Mas quando eu falo assim, eu pareço pessimista? Não, eu pareço otimista. Eu pareço uma mulher prevenida. Você olha o tempo lá fora, se diz, tá com cara de chuva. Você não vai levar um guarda-chuva? Nossa, tá com cara... Olhei ali no celular, né? Meteorologia. Hoje é pra ficar frio. Eu vou sair de bermudinha e chinelinho? Não. Então, o nosso negócio é a mesma coisa. Por menorzinho que ele seja, não, Eliane, eu só sou uma representante de cosméticos, só faço venda de cosméticos. Mas você precisa se prevenir.
O que pode dar de errado? Onde que pode ter uma pedrinha de tropeço? E você já pensa em que solução. Quando a gente trabalha com vendas, é interessante que a gente faz um olhar assim, quais seriam antigamente a gente falava as desculpas, né, que o cliente daria para não comprar. Hoje em dia tem um outro nome mais chique, né, seriam objeções, as objeções do cliente, para não dizer desculpa, né. Mas se antecipar, se o cliente der tal desculpa, tal objeção, eu vou ter tal resposta e tal benefício para entregar para ele. Se acabar a matéria-prima, como é que eu posso fazer? Se acabar a luz, como é que eu posso fazer? Sei lá, se o filho ficou doente, como é que eu posso fazer? Sempre tem uma carta na manga. Ficar atento significa isso. Atenção plena no que você está fazendo. Foco. Não se distrair. Por exemplo, hoje pela manhã meu marido falou assim, precisa levar o carro para ver o ar-condicionado, que ele tá demorando, ele não quer ligar, ele tá com algum tchutchu. Eu falei, cara, mas eu tenho live 8h30. Não, mas e o rapaz lá ia abrir 8h30. Falei, não, vou direto. Eu poderia dizer, não vou fazer a live. Vou deixar pra fazer a live mais tarde. Perdeu o foco. Não, o foco era fazer a live. Então eu fui, parei na frente da oficina. Já disse, manda o cara chegar um minutinho mais cedo. Fiquei lá, dando uma estudadinha. Tornando útil o meu tempo. Quando ele chegou, já entreguei, já tava tudo certo. Vim, fiz o meu café. Abri a live com, acho que quase uns 10 minutinhos, de 7 minutinhos atrasadinha. Mas tô aqui. Não perdi o foco. Tem que fazer. É importante. Por que eu tenho que fazer? Porque é importante para a pessoa que vai assistir essa live. É importante. Vai transformar a vida, vai mudar pessoas. Vai dar uma virada de chave. Neemias também, quando errou, pediu desculpas, teve essa humildade e não ficou carregando. Ai, eu errei. E se eu errar? O que vão pensar? Meu Deus, vou morrer. Não. Ele deu uma de adulto e bancou. Não, eu errei, gente. Desculpa aí, eu sou humano. Então, mulher, para com a neura. Quando você tá... se você errar. E se eu errar? O que vão pensar? Que você é uma humana. Que você é uma mulher que pode errar. Reconhece o erro. Diz, gente, desculpa aí. Vou pôr esse erro aqui na minha caixinha de aprendizados. E não vou fazer mais. Não vou errar novamente. Não vou permanecer no erro. E aí ali eu já vou criar novas estratégias, novos movimentos para não errar novamente. Ajustar. Quando você usa o micro-ondas pela primeira vez, tu não sabe se a tua xícara de café você tem que esquentar 1 minuto, 1 minuto e meio. Você vai errar. E você fica se chicoteando por isso? Então, por que você vai se chicotear se no começo do teu negócio você fizer coisas erradas, esquecer de pagar uma conta, esquecer de emitir uma nota, esquecer de comprar uma matéria-prima ou deixar para comprar na última hora? Não vai se culpar por causa disso. Né? Vai usar isso como aprendizado. E um ponto bem importante. Todo pedacinho de muro que era finalizado, cada portão que era reestruturado, eles comemoravam. Mas eles ficavam de olho. Enquanto uns trabalhavam, os outros ficavam de vigia. Poderiam vir saqueadores, podiam vir inimigos, poderiam vir animais. Então sempre tinha uma vigília, sempre ficavam atentos a tudo à sua volta.
Então comemore suas conquistas, mas não perca o foco, não perca. Agora já deu, com uns 2, 3 dias comemorando e daí entorna o caldo. Não. Comemoração, animação, mas consciência. Faça as coisas no seu limite. Por exemplo, quando ele repartiu as tarefas e as metas, por exemplo, as mulheres e as idosas, elas não podiam carregar pedras. Então elas fizeram alimentação, prepararam a alimentação. Fizeram todo o outro suporte. Crianças que queriam ajudar, que podiam ajudar, iam pegando as pedrinhas menores, iam cuidando das ferramentas, iam fazendo outros trabalhos. Então, cada um entrou com a sua habilidade. Então, você tem uma habilidade e você vai entrar com a sua habilidade. Um exemplo aqui em casa. O meu marido não tem paciência para ligar para 0800, não tem paciência para fazer planilha. Ele gosta de dar check nas planilhas. Mas ele não tem paciência para montar planilha, para anotar os planejamentos. Então, o que a gente fez? Como eu adoro isso, não é que eu adoro ligar para 0800, mas eu tenho assim, uma certa paciência com esse povo, né? A gente dividiu as tarefas. Então, assim, ele dá o check, ele paga, ele cuida dessa parte e eu cuido de montar os controles, traduzir o planejamento dele, né, as ideias, os planos para o papel e aí administrar essa parte aí. Usar as habilidades que cada um tem. Eliane, mas eu tô sozinha no meu negócio, tem que cuidar de tudo. Então se apoie em pessoas que podem te ajudar. Num contador para te orientar nessa parte fiscal aí, financeira, ou alguém da área de finanças para te orientar nessa parte financeira. Porque uma vez que você aprende e estrutura, você não precisa toda hora tá pedindo apoio, tá pedindo orientação. E não é difícil, gente. É muito simples. Por exemplo, financeiro, tu faz um risco numa folha de papel e coloca tudo que entra no mês, tudo que sai no mês. Quanto que eu tenho que guardar para investir de novo em matéria-prima ou ter uma reservinha. E quanto que eu posso tirar para mim, pessoa física, torrar, gastar, fazer o que eu quiser. Dinheiro, teu esforço. E no final da história de Neemias, então ele resgatou as tradições, a identidade daquele povo, reconstruindo o muro. Gente, só para vocês terem uma ideia, o muro, ele tinha 2 metros de largura, quase a largura de um carro, né, popular. Ele tinha 12 metros de altura, isso dá quase um prédio, né, de 3, 4 andares. Tinha 4,5 km de comprimento. E aí eu não lembro quantos portões tinha ali, né? Tinha 40 e poucas torres, 32 torres de vigília, enfim. Imagina o tamanho desse muro. E eles fizeram isso em 52 dias. Não deu nem 2 meses. Porque eles criaram ações planejadas, organizadas, estruturadas na realidade, nada fantasioso. E foram fazendo um passinho de cada vez, uma ação de cada vez, uma coisa a cada dia. Eu sei que muitas vezes a gente tem o nosso negócio e a gente tem 1 milhão de coisas para fazer e a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo e a gente começa a ficar nervosa e não faz nada. Por isso que eu falo tanto, faz a lista de tarefas, organiza elas por prioridade e distribui dentro do mês.
Tu não vai fazer tua contabilidade todo dia. Tu vai fazer no penúltimo dia do mês. Todo domingo, no final do dia, ou durante o dia, enfim, encontre um minutinho para revisar o que você planejou para aquela semana. Tá de acordo com a minha realidade? Mudou alguma coisa do que eu tinha planejado no começo do mês? Deu um imprevisto e agora? Agora mantenha a calma. Como que podemos resolver isso? Não misture as coisas. Hora de trabalho, você vai focar no seu trabalho. Parou de trabalhar, foca na tua vida pessoal. Foca nas coisas do teu dia a dia. Um tema que achei bem interessante que vou anotar aqui, trabalhar é terapêutico. Vamos falar sobre isso? Trabalhar é terapêutico? Vou até anotar aqui. Tema bom, né? Ai, Carol, certo? Gosta das minhas reflexões? Ai, que bom, que bom. Eu faço elas sempre conectadas, pensando aonde que eu posso ajudar cada uma de vocês a colocar esse talento incrível que vocês têm nas mãos para o mundo e ajudar outras pessoas e também serem ajudadas com esse movimento. Serem ajudadas emocionalmente, serem ajudadas financeiramente, materialmente. Me conecto com isso. E aí eu procuro sempre trazer o melhor, trazer essa mistura, né, como é que eu vou dizer assim, essa mistura de apoio e empurrãozinho, né? Tipo, passadinha de mão na cabeça e um empurrãozinho, né? Trazer um pouquinho de desconforto, né? Pra dar aquela acordadinha, né? Bom dia, Cris. Seja bem-vinda. Bom, mas o que mais me chamou a atenção nessa história de Neemias em relação ao planejamento estratégico e tudo mais foi a questão que ele seguiu o plano. Ele não fez um planejamento, não orou e não planejou, não meditou 4 meses, não assumiu a responsabilidade, não convenceu o povo colocando os benefícios do trabalho dele, do produto, da venda, do serviço que ele faz, que ele faria. Ele não criou estratégias, ele não enfrentou inimigos, ele não perdeu o foco à toa, ele seguiu o plano. Ele foi determinado, ele foi resiliente. E uma frase que eu escuto de uma mentora muito querida, ela diz: a constância paga bem. Não é fazer muito um dia e tá podre e morta no outro dia. É fazer um pouquinho cada dia. Não é, olhando pro lado do dono de casa, né? Não é faxinar a casa inteira num dia e no outro dia tu tá podre, irritada, porque tu limpa a sala. No outro dia a sala tá bagunçada e toda cheia de farela de comida de novo. Tu lava a louça e dali a pouco tu tá cheia de louça na pia. É um pouquinho cada vez. Vai lavar roupa uma vez por semana, você vai morrer lavando roupa o dia inteiro. E no outro dia vai ter roupa suja. Separa suas tarefas. Vai atender todas as suas clientes na segunda-feira? Por quê? Programa uma cliente cada dia, 2 clientes cada dia, 3, 4, 5. O quanto couber na sua agenda. Mas que esse trabalho seja leve para você, seja gostoso, que você consiga conciliar tua família, teus filhos, teu marido, você. Tem um tempinho para você sentar, tomar um café, um tempinho para você sentar, perguntar para os filhos como é que tá as coisas aí para eles. Para dar um oi para a mãe, dar um oi para o pai.
Dá oi para as irmãs, que às vezes elas perguntam, sumiu? Onde que anda a pessoa? Né? Planejar é para você. Planejar não é só para empresas grandes, não é só para megas empresárias. É para você. Por menor que você seja, mesmo você não tendo CNPJ. Mesmo você achando que o trabalho que se executa é um bico. É um passatempo. É um hobby. Precisa ter planejamento. O mínimo que seja. E quando você faz isso, quando você tem um mínimo de planejamento, você vai ter um mínimo de sucesso. E não olhem essa palavra mínimo como mínimo. É um passo. É uma conquista. Se você não planeja, você não vai ter nada. Agora, se você começar a fazer um pequeno planejamento, hoje, o que eu preciso fazer hoje? Ou das áreas da minha vida, o que eu preciso organizar? E aí começa por uma área de cada vez. Um mínimo de organização, um mínimo de planejamento. Imagina você chegando num quarto todo zoneado de bagunça, de tralhas e tralhas. Você não sabe nem por onde começar. Agora, quando você olha, vê o que tem ali e setoriza a limpeza, a organização, você vai conseguir organizar esse quarto, você vai conseguir se encontrar dentro desse quarto. Aqui no quartinho onde eu trabalho, ele parece bagunçado, porque tem várias coisas no mesmo ambiente, mas ele tem uma ordem. Entra na porta, aqui é o setor do trabalho profissional da Eliane. Indo mais aqui para minha direita, nós temos o setor de secagem de roupa, né? O meu varal. Aí perto da janela, a gente tem o setor de passar roupas e as roupas que precisam ser ajustadas, né? Aí nós temos no cantinho ali o setor dos arquivos, né? O nosso setor dos arquivos da empresa, arquivos morto, né? Coisa que tem que ficar guardada por uns 5 anos. Aí na lateral aqui nós temos o setor dos estudos das crianças, né? O material escolar, tem ali uma mesinha, as gavetinhas onde cada um guarda seus materiais. A Luísa tem um espaço maior porque ela faz muitas artes, muitos desenhos, então ela precisa de um espaço maior. Setorizado. Eu preciso de uma coisa, eu sei exatamente onde está, e a família também. Organização e planejamento está tudo muito ligado, né? Bom. E essa era a nossa mensagem para hoje. Essa era a nossa mensagem para hoje. Planejar é para você. Se você tinha alguma dúvida disso, leia a história de Neemias. Você vai ver que um homem simples, que era um escravo, que tomava o golinho de vinho para ver se não tinha veneno, ó, o risco, alto risco ainda. Como que ele conseguiu ser governador, transformar a história de um povo. Ele colocou o nome dele na história do povo, na história bíblica, mais de 2000 e sei lá quantos anos aí. E você não precisa colocar seu nome na história mundial.
mas precisa colocar o seu nome na história da sua vida. Assinar embaixo o seu nome. E para isso você tem que olhar com carinho para um mínimo de planejamento. Não tenho habilidade, Eliane, não tenho... Dia 31, nós vamos disponibilizar uma aula que a gente vai falar sobre essa questão de colocar o talento no mundo. E para isso a gente colocou, mas é uma aula assim, ó, só vai ter acesso a essa aula, não vai se disponibilizar para todo mundo, quem quer. Por isso que a gente montou um grupo no WhatsApp e o link tá na minha bio. Você vai no meu perfil, na minha bio tem aquele link clicável, que geralmente fica em azulzinho, clica lá. O primeiro ícone que vai aparecer é o seu talento no mundo. Clica lá, entra pro grupo do WhatsApp. Vai ser um grupo fechado, que somente vai ser para colocar os avisos e a liberação do link da aula. Então não vai precisar se apresentar, não vai ter conversação lá. E aí no dia 31 nós vamos liberar essa aula para te ajudar a olhar com mais profundidade para essa questão do seu talento no mundo e o planejamento, tá? Beijos no coração. Sim, essa live vai ficar salva e assistam desde o começo, porque ela tá bem interessante, a gente falando sobre a história de Neemias em relação ao planejamento. E o convite fica novamente para você encaminhar essa live para pelo menos uma mulher que, assim como você, tem um talento incrível em mãos e o mundo precisa desse talento, e esse talento precisa vir à tona. E você encaminhando para uma mulher, você ajuda 3. Você ajuda você, porque você está se colocando em movimento, está repartindo o que você está aprendendo. A segunda pessoa é a mulher que vai receber esse material, que vai poder se aperfeiçoar e abrir os olhinhos e dar aqueles estralinhos. E a terceira mulher que você vai ajudar com esse encaminhamento é o meu trabalho, é o conteúdo que eu estou disponibilizando aqui, e cada dia a gente trazendo mais conteúdos incríveis para ajudar você, mulher, a destravar esse seu movimento de colocar o talento no mundo. Beijos e até amanhã, 8h30. Tchau, obrigada da presença, gurias lindas. Ó. Amanhã espero vocês aí, traga um cafezinho. Vamos juntos.